Três Tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo pisando no octógono de Três Tapinhas pela sei lá que vez. A gente já estreou, a gente já existe, já acontecemos aqui no YouTube e no Spotify, onde vocês podem encontrar o podcast Três Tapinhas, YouTube e Spotify. E vamos falar nesta edição de Três Tapinhas sobre o UFC Fight Night Austin. Beneil Dariush e Arman Tsarukyan, um Fight Night com cara de UFC numerado, um excelente card, um belíssimo card. Estamos aqui, eu, Igor Meloto e João Menegali Barbi, o Capitão Carisma, para debater este super UFC Fight Night, um dos últimos do ano aí. Daqui a pouco eu vou apresentar os dois com calma, com as devidas pompas, mas espera lá, porque antes eu tenho um recado para vocês. Eu levei bronquinha aqui e eu sou um bom aluno. Deixe o seu like. Deixe o seu like agora nesse vídeo, porque isso ajuda, isso faz diferença. E o pior, se você está ouvindo e não está inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreva em Três Tapinhas, isso ajuda, isso fortalece toda a comunidade do MMA, todo mundo que para a vida. Eu parei minha vida, o Meloto parou a vida dele, o Barbie parou a vida dele para vir aqui gerar um conteúdo, a gente pesquisou, a gente estuda, gerar um conteúdo interessante para vocês. Então ajuda a gente, se inscreve no canal, mande para um amigo. Estamos neste momento que a gente está gravando aqui com 192 inscritos. 192 inscritos. O dia que a gente bater 250, eu vou imitar uma galinha. E se você... Mas o que vai mudar na minha vida, Rampazzo? Você imitar uma galinha? Meu irmão, é porque você não ouviu minha galinha. É porque o senhor e a senhora não ouviram a minha galinha. Vocês não perdem por esperar. Façam bater 250 inscritos, porque a maior e a melhor galinha da internet está por vir. Começo aqui também dizendo que a edição da semana que vem de podcast Três Tapinhas vai trazer um novo quadro meu, encabeçado por mim, chamado Rampazzo Reage, aonde eu vou pegar um ou dois comentários que vocês, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, fizeram aqui no YouTube, fizeram aqui no nosso vídeo, e eu vou ler esse comentário, eu vou dizer quem fez, eu vou responder. Pode ser um comentário gracioso, pode ser um comentário insuflado, bravo, não importa, não tem filtros, né? Como diria Renato Rebelo, comentem livremente aqui abaixo. Pode falar o que você quiser e eu vou escolher e pincelar um ou dois, vou ler e vou comentar. É um quadro novo que começa na edição seguinte, da semana que vem, do podcast Três Tapinhas. Meloto, Barbie, vocês estão em chamas aí? Como é que você tá, Meloto? Bem-vindo. Salve, galera. Igor Meloto aterrissando. Estamos aí, né? Mais uma semana aí de evento do UFC, né? Ficamos um hiato aí de uma semana, mas vamos voltar agora com tudo, né? Uma sequência aí de 3 eventos para finalizar o ano com chave de ouro. Igor Meloto do MMA Meloto, a Wikipedia do MMA, o homem sabe tudo, e o outro sabe tudo de luta, sabe tudo de encaixe, e também é um arcabouço de conhecimento do que concerne a história do MMA, desse esporte que a gente tanto ama. Bem-vindo, Barbie, bem-vindo, meu capitão. Alô, alô, soldados, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do seu podcast favorito, com o seu capitão favorito. Organizem-se, levantem as mãos, vamos mandar essas energias para que nós possamos recuperar este esporte do MMA que está sendo consumido dia após dia pelas mãos gananciosas do careca mais detestado do planeta. É isso aí, vamos a eles. É muito amor do Dana White, ele não deixa de falar no Dana White em toda a abertura de Três Tapinhas, é inacreditável. O Capitão Carisma ama o Dana White. Seguinte, eu tenho um desafio para vocês dois. Se este podcast, se esta edição de agora ficar com menos de 45 minutos, porque assim, a nossa audiência não sabe, mas a gente se esforça para tentar entregar um podcast menor aqui, ele termina com 2 horas e 50, 1 hora e 43, 7 horas e 20, e a gente, se esta edição terminar com menos de 45 minutos, na edição seguinte eu imito um cavalo. Aqui tem coragem. Eu imito um cavalo.
Vamos lá, que eu vou tentar fazer dar certo, hein? Espinho na garganta, só que não teve evento passado. Não teve evento passado, como que a gente vai tirar um espinho da garganta se não teve evento passado? Não sei. Acho que o Barbie, Meloto trouxeram alguma coisa aí. Eu estou dizendo que eu não tenho espinho na garganta nesta edição. Olha como eu estou tentando ajudar esse podcast a não bater 45 minutos. Eu quero só usar esse espaço então rapidinho para agradecer mais uma vez ao André Bittencourt, do canal Contragolpe, pela participação, pela generosidade, pelo ótimo papo e ótima resenha que a gente fez aqui no evento passado. Obrigado, André, mais uma vez. E aí já fica também a dica para quem não escutou ainda, o evento passado, ele é um tema frio, ele dá para você ver, ainda dá tempo, porque a gente especulou, a gente repercutiu o UFC 300, que deve acontecer lá em abril de 2024. Ficou super divertido, super interessante. Então, por favor, quem não viu ainda, assista, porque além do tema ter sido muito legal, né, com a gente montando um super card dos sonhos do UFC 300, teve a participação do mestre André Bittencourt, do canal Contragolpe. Ficou um podcast mais do que especial, uma edição mais do que especial. Quem não assistiu, assista. Meloto, você tem espinho na garganta ou você tá que nem eu aí com a garganta livre? Não, eu tenho sim. Aqui sempre tem um espinho, sempre tem uma coisa entalada aqui pra falar. E dessa vez não foi diferente, mesmo não tendo evento do UFC. Umas coisas que me incomodaram aí foram as críticas à PFL. O evento que rolou na sexta-feira. Muita gente chamando o evento de várzea, né? Criticando o nível dos lutadores. Tudo bem, né? É um produto que ainda não tá bem acabado, não tá em desenvolvimento. E só que a galera acho que pegou um pouco pesado, né? Porque, pô, a PFL tem 5 anos de vida aí, né? Se tu não contar com a WSOF. E chamaram de várzea por causa da interrupção precoce na luta do Gabriel Braga com o Jesus Pinedo. Coisa que acontece em quase todo evento do UFC também. Sempre tem uma polêmica com a arbitragem. A arbitragem não é do UFC, a arbitragem não é da PFL. É da Comissão Atlética, então eu acho errado criticar o evento por conta disso. E assim, o nível dos lutadores com o tempo vai melhorar. Por enquanto as coisas estão assim mesmo, mas tem bastante nomes bons lá. Patrício Pitbull, por exemplo, tá indo pra lá agora. E aí, ao mesmo tempo, a galera meio que critica o Patrício Pitbull por estar lá ainda. Então, ou você critica o nível, ou você critica os lutadores bons que estão lá, que ainda querem lutar lá. Então, acho que é uma incoerência que precisa ser revista. Brutamontes e Donzeladas, sejam mais pacientes. É isso que o Meloto está pedindo para vocês. Tenham mais paciência. Meloto, em 30 segundos, tá? Em 30 segundos você vai responder essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você que é um homem, MMA Meloto, que é uma entidade muito bem informada nas internets deste Brasil varonil. Patrício Pitbull não vai pro UFC? É isso? Por enquanto ainda não. Ele quer terminar o legado dele no Bellator, que seria a unificação, ou no caso a superluta com o campeão da PFL. Ele ficou mais de 10 anos do Bellator. Aí quando o Bellator resolve fazer um super evento com a PFL, né, não porque o Bellator quis, mas porque a PFL comprou o Bellator, e aí ele não vai participar, eu acho que isso... se ele tá pensando em legado, como ele pensa mesmo, né, em ir pro UFC e tal, eu acho que ele tem que ir no momento certo. Agora ainda não é a hora, pelo menos fazer essa luta de unificação. Perfeito, muito bem. Capitão, o senhor está com um osso de peixe na garganta que nem o Meloto que tinha acabou de tirar, ou o senhor está livre e leve solto como eu? Ué, mas todo dia a gente tem coisa para reclamar neste esporte, nesse mundo de esporte de combate aqui abandonado por Deus. Então, senhores, o meu espinho aqui, rolou uma luta de boxe pelo título dos Super Médios, que definiria o futuro desafiante do Saul Canelo Álvares, o maior lutador de boxe da atualidade. E, tipo assim, essa é uma luta de boxe que eu acho que definiu muito bem as coisas que fazem com que o boxe esteja em ampla decadência nos tempos recentes, porque o cara lá, o derrotado, Demetrius Andrade, perdeu para o David Benavidez. Esse cara estava com 32 vitórias consecutivas, nenhuma derrota, foi campeão em 2 categorias de peso, estava indo para a terceira e, em teoria, ele não tinha enfrentado ninguém de grande valor. E eu acho que isso define muito o grande problema aqui, né? Porque se um cara pode chegar nesse nível de ser campeão em múltiplas categorias, e ainda assim, no grande esquema das coisas, você olhar pro cara e pensar, esse aí realmente não enfrentou ninguém, é uma parada meio absurda. Isso só mostra como que o esporte do boxe é realmente espalhado nesse sentido, né? Você pode fazer uma carreira absurda em termos de conquistas, em termos de números, e ainda assim não ter lutado com ninguém de real valor.
vamos dizer assim, no nível mais alto possível, que é uma coisa que a gente não vê muito no MMA, justamente porque tem essa centralização do poder, que tipo, os melhores lutadores estão nos eventos maiores e eles invariavelmente vão lutar com os outros lutadores que estão nestes eventos, sabe? Isso não acontece no boxe. Eu também não acho que o jeito do MMA seja absurdamente certo, porque existe ali uma tirania, mas, bicho, precisa ter um meio de caminho, sabe? Porque os dois aí, pra mim, são muito errados e eu acho que essa luta meio que demonstra isso. Um cara com 32 vitórias, nenhuma derrota, pegar, assim, o que seria o primeiro desafio da carreira dele e ser obliterado. 32 vitórias, seria a maior invencibilidade do MMA, tranquilamente. Muito bem, espinhos removidos. Agora estamos todos nós com a garganta livre para falar do UFC Fight Night Austin, Dariush versus Tsarukyan. Vamos para ele. UFC Austin, Beneil Dariush versus Arman Tsarukyan, previsão de início horário de Brasília, às 21 horas do card principal. Card aqui no Três Tapinhas a gente começa falando do card principal. Card principal com previsão para as 9 da noite, primeira luta do card principal. Quem que é, Melô? Aliás, esse card principal tá bom. Como que ele começa, Melô? Começa com um confronto de dois americanos, Punahel Soriano e Dustin Stoltzfus, luta pelo peso médio. Na sequência, pode seguir falando. Clay Guida contra Joaquim Silva, mais conhecido como Neto BJJ, luta pelo peso leve, né, um americano contra o brasileiro. Na sequência, Sean Brady contra Kelvin Gastelum, confronto entre americanos pelo peso meio médio. Após isso, Rob Font e contra Davidson Figueiredo, confronto entre brasileiro contra o americano pelo peso galo. Agora no Co-Main Event, Jarlin Turner contra Bob Green, confronto de americanos pelo peso leve. E na luta principal, Beneil Dariush e Arman Tsarukyan, luta pelo peso leve. E aí, só fazer um link, Melô, na segunda luta do card principal, que temos o brasileiro, o Neto BJJ, né, Joaquim Silva contra Clay Guida, acho que vale pontuar que o Neto BJJ, que tá nessa segunda luta do card principal, foi a última luta e a última vitória do Arman Tsarukyan, correto? Correto. Muito bem, então os dois que voltam a lutar, se enfrentaram na última luta e voltam a lutar no mesmo evento, no exato mesmo tempo. Ô capitão, tá animado com esse card principal? Meu amigo, esse me parece um senhor card para o UFC Fight Night, viu? Ainda mais considerando os cards horrendos que a gente teve nos últimos meses. Esse aí tá uma delícia. É verdade, 10 ranqueados, 2 ex-campeões e 5 brasileiros. Tá ótimo, hein? E eu tô muito ansioso para saber qual que vai ser a análise da luta principal que o Capitão Carisma vai fazer desta vez. Porque a gente tem de um lado o Beneil Dariush, do outro lado o Arman Tsarukyan. Basicamente, de um lado, alguém já consagrado, que esteve na cara do gol para disputar o cinturão, tivesse vencido o Charles Bronco, que seria a próxima luta do Makhachev, e perdeu. Foi nocauteado, foi atropelado pelo Charlinho. Mas e aí? Agora virou carinho de vaca, Beneil Dariush? Porque nas casas de aposta ele é uma zebra considerável. Do outro lado, tem, de fato, um prospecto que tem no UFC uma única derrota para o Islam Makhachev, uma luta dura. Foi 2-1, ele pegou a luta em cima da hora, foi lá atrás, ele era muito novinho. Então, cara, que encaixe bom, né? O UFC mandou bem, os matchmakers mandaram bem nesse encaixe, né, capitão? Já começa falando aí, por favor, o que o Beneil Dariush vai trazer para sair com a vitória nessa luta, nesse confronto da luta principal do UFC Austin. Cara, o Beneil Dariush, um lutador extremamente completo, com uma defesa de quedas muito boa, um nível de solo altíssimo, altíssimo mesmo, uma trocação que, eu vou dizer assim, não é das melhores mais técnicas, mas ele é um cara que encarna muito a essência do Muay Thai, é um cara que treina ali com o Rafael Cordeiro na Kings MMA, e ele tem aquele mesmo jogo que você vê em caras como o Fabrício Verdun ou Rafael dos Anjos. Claro que cada um deles tem suas diferentes formas de aplicação, mas essa questão de utilizar chutes médios, de utilizar chutes baixos, um clinch de Muay Thai potente, muito poder nas mãos, é aquela questão de fazer cada golpe contar, sabe? O Dariush não é um cara que finta muito, ele é um cara que entra na mão mesmo, para causar dano e receber dano também, e
é interessante isso que você falou a respeito dele ser bastante azarão, porque ele foi bem azarão em muitas lutas nessa última sequência dele. Na verdade, essa sequência dele foi muito espantosa de onde que ele veio até onde que ele chegou, justamente porque ele era um cara que ele tem o queixo decente, mas ele ainda assim sentia muitos golpes. Simultaneamente, ele não é um cara que tem o melhor cardio do mundo, então se ele pega alguém que coloca muita pressão, ele se vê assim na iminência de eu preciso responder a essa pressão e acaba se exaurindo, e também não é um cara que consegue muito lutar andando para trás, até mesmo quando ele sente golpes, ele tenta responder o tempo todo, e isso já custou lutas para ele, sabe? Ele tem um jogo bem completo, é um jogo bem fechado, mas também é um jogo que tem diversas vulnerabilidades, ele não é o cara mais rápido da categoria, ele não é o cara mais resistente da categoria, mas ele bate incrivelmente pesado. Igual eu falei, ele tem boas quedas, ele defende quedas muito bem. O nível de solo dele é dos maiores da categoria. Eu gosto muito dos chutes médios dele, eu gosto muito dos chutes baixos dele. Eu gosto da forma que ele pega os oponentes esse clinch tradicional de Muay Thai que a gente fala assim, que não é essencialmente o clinch mais usado no Muay Thai, mas é o mais conhecido, que é você colocar as duas mãos atrás da cabeça para trabalhar joelhos. É uma coisa que o Dariush faz muito bem e que exaure bastante dos oponentes. Então, o que eu acho que aconteceu nessa ressurgência de carreira dele foi muito que ele aprendeu a usar as armas dele de uma forma que não causa tanta exaustão assim. Ele pode não ser o melhor atleta da categoria, mas ele é um cara que sabe usar as armas que tem. Muito bom, Capita. Deixa eu só fazer uma correção rápida aqui. Eu mesmo percebi aqui, eu cometi um ato falho, disse que o Arman Tsarukyan teve uma única derrota no UFC para o Islam Makhachev, na estreia dele, 2-1, vitória apertada, ele era novinho, mas teve também uma derrota para o Matheus Ganro. Ato falho, porque assim, né, é uma derrota que muito contestável, né? Eu vi essa luta, todo mundo que viu essa luta achou, ou quase todo mundo, né? Se eu não me engano, o MMA Decision deu 100%, ninguém ali deu vitória para o Matheus Ganro. Eu lembro que foi um massacre, até no MMA Decision, mas no cartel tem lá uma derrota do Tsarukyan para o Matheus Ganro, então eu errei. Ele teve 2 derrotas no UFC. Vai ter a terceira? Você vai responder daqui a pouco. Primeiro, o capitão, fale pra gente o tamanho desse menino, né? A valência dele. Por que os nossos ouvintes têm que parar para assistir essa luta e têm que parar para assistir este menino lutando, Tsarukyan? Você gosta dele, capitão? Meu garoto Arman Tsarukyan, desde sempre, igual você comentou, muito bem comentado, ele estreou contra o Islam Makhachev pegando, tipo assim, a maior bucha da categoria que ele podia ter pegado, né? Eles resolveram fazer um moleque de bucha de canhão e ele protagonizou uma luta excelente. E o interessante é que foi uma luta excelente de wrestling, mas ainda assim, até mesmo quem não gosta de luta agarrada, tava vendo aquilo ali e entendendo o nível altíssimo que era. E ele tinha o quê? 21 anos na época, eu acho. Agora ele tá com 26, 27, não tenho certeza, e o jogo dele só vem se desenvolvendo progressivamente. Se tem uma coisa que eu criticaria no Arman nesse momento é que o jogo dele parece não ser muito funcional, em termos de, tipo assim, não ser um jogo que leva a um objetivo consistentemente. Ele tem muitas armas muito boas que não funcionam em conjunto, sabe? Ele é um dos melhores chutadores da categoria, a perna dele é extremamente veloz, é extremamente solta, principalmente a perna da frente dele, ele consegue tirar vários chutes de diversos ângulos, o chute alto dele, que coloca o adversário com a guarda alta, para depois ele trabalhar chutes médios, que são extremamente potentes. Eu acho que um dos fatores mais incríveis a respeito do Tsarukyan é a defesa de quedas dele, que nessa luta contra o Makhachev ficou bem evidente, mas eu acho que principalmente na luta contra o Gamrot, que ele se colocava em posições, tipo assim, absurdamente desfavoráveis, e ainda assim ele conseguia se livrar disso. Era aquela coisa do Gamrot pegar um chute e você pensar, pô, agora ele vai enfiar o Tsarukyan no chão. E o Tsarukyan dava um jeito de se livrar. É uma base muito sólida, sabe? Ele tem um boxe mediano, eu acho que isso aqui é o máximo que eu posso dizer a respeito do boxe dele. Ele não trabalha as mãos exatamente bem, ele tem alguns bons ganchos de esquerda, mas eu não gosto muito das combinações dele e principalmente eu não gosto muito da forma que ele entra na distância e se recusa a sair depois, sabe? É por essas e outras que eu acho que o jogo dele não é muito funcional como um todo. Ele tem umas
partes que são muito boas. Eu falei aqui da questão de defesa de quedas, e da mesma forma que o Dariush também tem uma defesa de quedas afiada, mas tem uma ofensiva muito boa em termos de grappling, o Tsarukyan também se excede nisso, sabe? Ele tem ataques com queda muito boas, ele tem quedas do clinch excelentes, ele tem um controle nas costas excelente, ele trabalha muito bem o ground and pound, não é um cara muito de buscar finalização, mas se ela aparece, excelente também. E é interessante como que essa valência de chutes que ele tem faz com que ele possa controlar a distância mesmo contra lutadores maiores e mais longos do que ele. Mas aí é aquela coisa assim, eu gostaria que ele tivesse um método um pouco mais claro, porque o que aparenta neste momento é que se ele não conseguir lidar com o adversário com chutes, ou se ele não conseguir colocar o adversário para baixo consistentemente, ele não tem muito o que fazer ali em termos de média para curta distância. E beleza, você não precisa ser bom em tudo, mas só que se ele pudesse usar a área de trocação dele para preparar melhor a área das quedas dele, eu acho que isso ajudaria o jogo dele um absurdo, sabe? Talvez seja o diferencial entre ele ser um top 10 consistente e ser campeão. Mas eu acho que, para mim, é o maior talento que apareceu nos pesos leves nos últimos tempos. E como é que você visualiza esse encaixe? Quem que sai com a vitória no sábado, capitão? Cara, essa é uma luta muito difícil e eu vou apostar no meu garoto Armando Tsarukyan, mas eu vou dizer que eu não acho que o Dariush seja mosca morta, não. É igual eu falei que entrou essa luta contra o Gamrot e eu apostei facilmente no Gamrot, justamente porque eu achava que o ritmo do Gamrot, que é uma coisa que ele faz muito bem, sufocaria o Dariush. Mas aí é aquela coisa que eu falei na análise, que o Dariush simplesmente soube usar as armas dele melhor, sabe? A defesa de quedas estava lá, ele soube explodir para se livrar dos momentos no solo, sem gastar tanta energia assim, soube utilizar o maior poder que ele tem, as joelhadas de encontro. Eu acho que essa luta na trocação, mesmo que eu considere que o Tsarukyan seja mais técnico e mais rápido, ela é mais arriscada pela diferença de poder que existe entre os dois. Idealmente, eu gostaria de ver o Tsarukyan insistir no clinch nessa luta, tentar colocar para baixo, porque mesmo que o Dariush seja extremamente técnico no solo e difícil de se manter lá, é ainda assim um jogo muito, muito certo para você exaurir ele, ainda mais considerando a diferença de capacidade atlética que existe entre os dois, com o Tsarukyan sendo claramente o melhor atleta. Ele é mais rápido, ele é mais forte e ele é mais explosivo, e ele deveria usar isso a favor dele. Então a ideia aqui é, ou você está na longa absoluta, tipo assim, chutando aqueles chutes mais para toque do que para realmente causar dano, porque nessa área de causar dano, eu acho que os chutes do Dariush sejam superiores, ou você está na curta, clinchando e colocando essa luta para baixo para trabalhar por cima do adversário. E eu acho que o Tsarukyan tem muitas formas de fazer isso, e é justamente por isso que eu tô apostando nele. Eu não acho que essa luta seja dada de forma alguma, mas o meu palpite vai no Armando Tsarukyan. Pois é, que lutão que a gente tem aí, né, Meloto? A gente leu o card principal, que tá muito bom, né? Pro fã de luta, não tem o que reclamar. E a gente vai ler daqui a pouco o card preliminar, que não ficou muito atrás. Então, atenção, ouvintes, porque este evento inteiro está bom, né? Ô, Meloto, você tem alguma coisa aí no Conta Meloto para falar sobre esse evento, sobre essa luta, sobre os lutadores? Nessa semana aí foram dadas declarações, né, tanto pelo Dariush quanto pelo Tsarukyan, e eles falaram a respeito da luta aí. O Dariush disse em entrevista ao portal de BJ Penn e também ao Submission Radio que aceitou uma proposta para lutar contra o Dustin Poirier no UFC 295, mas a luta não se materializou e ele não sabe por quê. E aí acabou que rolou a luta contra o Tsarukyan mesmo. Ele acredita que o Tsarukyan vai testar ele em todas as áreas, ou seja, que irá tentar quedá-lo, irá tentar trocar com ele, né? Até porque ele considera o Tsarukyan melhor do que o Matheus Gamrot, principalmente também no grappling. Ele citou isso nessas entrevistas. Ele sabe que o Tsarukyan é resistente, mas ele quer quebrar o armênio em todas as áreas, né? Em todos os aspectos, fazendo ele cansar e buscando a queda também. E no fim ele planeja uma vitória por via rápida, porque ele acha que é assim que vai aproximar ele a uma disputa de título. Já o Tsarukyan disse em entrevista ao UFC que estava esperando uma luta contra um top 5 há muito tempo, né? E finalmente chegou essa oportunidade. Ele tá feliz que essa luta é de 5 rounds, pois isso faz com que ele não tenha pressa para finalizar o adversário. E ele acredita também que irá terminar o serviço antes da decisão dos juízes.
essas foram as declarações dadas pelos lutadores aí nessa semana. Maravilhoso, o Meloto, como sempre, muito bem informado, né? A pessoa mais bem informada deste país sobre luta é o MMA Meloto, um dos membros de Três Tapinhas. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, tá? Ô capitão, o Tsarokian não é apenas o seu garoto, ele é o meu também, tá? A gente divide esse amor por ele. Todos querem roubar os garotos do seu capitão. Não, é só ele que eu quero roubar. Eu gostava muito dele já antes da luta contra o Matheus Ganro, quando aconteceu aquele garfo, aquela injustiça, aí eu fiquei mais fã ainda, mais apegado ainda, e eu vou falar uma coisa, eu acho o encaixe do Dariush contra ele terrível, terrível. Eu estou com um mau pressentimento, espero estar errado. É interessante você falar isso, porque assim, é um encaixe terrível, mas simultaneamente a ser um encaixe terrível também não é um encaixe bom pro Dariush, sabe? É um encaixe ruim pros dois, porque eles têm armas muito boas para se anular e para serem competitivos em todas as áreas um com o outro. Ou seja, vai ser um lutão. Brutamontes e desdonzeladas, eu disse que o card inteiro estava bom, não só o principal, mas também o preliminar, que tem previsão para começar às 18 horas, horário de Brasília, ou seja, aquele UFC tardinho da noite, né, começa no fim da tarde ali. Como que abre esse card preliminar às 18 horas, Meloto? Qual que é a primeira luta? Diz aí se vale a pena a gente assistir ou não a primeira luta. Abre com uma luta entre a Veronica Hardy e a Jamie Lynn Harf. Luta pelo peso mosca feminino, venezuelana contra canadense, vale a pena sim. Verônica aí tava com um tempo afastado, enfim, mas agora tá voltando aí, voltou muito bem na última luta contra uma adversária que também não perdeu ainda no UFC. Após isso, Wellington Turman, brasileiro, lutando contra Jerry Gooden, né, confronto entre brasileiro e americano pelo peso meio-médio. Depois disso, a estreia do Rodolfo Bellato contra o ucraniano Ihor Potieria, luta pelo peso meio pesado. Depois, Steve Garcia e o Melk Costa, brasileiro Melk Israel Costa, né, enfrentando o americano pelo peso pena. Após isso, Drakkar Klose e Joy Solek, confronto de americanos pelo peso leve. Depois, Zach Reese contra Cody Brundage, luta pelo peso médio, confronto entre americanos. E para finalizar, Misha Tate e Julia Ávila, luta pelo peso galo feminino, confronto entre americanas. Muito bem, Misha Tate, né, a Cupcake, que já foi um astro, uma estrela do UFC, tá num momento ruim, mas tá voltando aí, vamos ver se ela consegue vencer. Lutão aí, né, do Cody Brundage contra o Zach Reese. Nosso Brazuca, Musicael Costa, gosto dele, bom lutador, tá favorito nas casas de aposta. O Wellington Turman, né, que é da turma do Wellington Turman, da turma do Poatan, do Alex Poatan, na mesma academia, é isso mesmo, Meloto? Isso mesmo. Tá animado com esse card preliminar, capitão? Ou eu tô exagerando? Acho que é um card preliminar bem digno. Já vi melhores, mas é um card preliminar bem digno. É aquele ajeitado, assim. Tá. Esse evento, ele tá azeitadinho, né? Ele tá gostoso do início ao fim. A pergunta capciosa... Chegou a hora da pergunta capciosa. A gente precisa criar uma vinheta, Meloto. Pergunta capciosa do Rampa. A pergunta capciosa que eu faço pro senhor, capitão, diz respeito a uma luta que está ali no meio do card principal. Davidson Figueiredo, ex-campeão peso mosca, o primeiro brasileiro campeão peso mosca da história. A gente tem o Pantoja hoje, mas o Davidson debutou nisso pra gente. Ele está subindo de categoria, ele está estreando no peso galo. E aí é o seguinte, o senhor João Menegali Barba, o senhor veio do futuro. O senhor veio do futuro e vai contar pra gente aqui. Davidson Figueiredo teve sucesso no peso galo? Olha, eu vou ser sincero com você que aqui depende muito da sua definição de sucesso. A gente tá falando da categoria mais difícil da história do UFC. Para mim, o Davidson conseguir se manter entre o top 15 dessa categoria, talvez até o top 10, para mim isso já é sucesso. Mesmo que ele não seja bem sucedido em termos de chegar numa disputa de cinturão ou ser campeão. Tipo assim, para mim, se ele vencer essa primeira luta contra o Rob Font, eu já considero que ele foi bem sucedido, sabe? É uma luta estupidamente complicada, como praticamente todas as lutas nessa categoria dos diabos são.
O Davidson tá com 35 anos, cara, e ele luta nas categorias extremamente leves, onde a idade conta muito. O auge atlético conta muito, não é tipo peso pesado que você pode compensar estar fora do auge com eu simplesmente sou uma jamanta de 120 quilos e meu soco machuca muito. Claro que o Davidson é um atleta de altíssimo nível e até agora não teve sinais tão claros assim de declínio, apesar que a gente já viu uma diminuída assim na performance dele. Ele tem muita categoria, ele tem total habilidade para se dar bem eu diria assim, em qualquer divisão do UFC, mas novamente, ele tá indo para a divisão mais difícil da história do MMA. A divisão que tem mais talento por metro quadrado. Então, eu já considero que se ele vencer sábado, extremamente bem sucedido. É isso aí. Muito bem respondido, capitão. Obrigado. Pelo que eu entendi, então, se o Davidson vencer nessa difícil categoria peso galo neste próximo sábado, já estreou bem sucedido. Meloto, a pergunta capciosa para o senhor é a seguinte: qual luta deste evento, e aí eu vou abrir um parênteses, este bom evento, eu estou reforçando isso a todo momento, meu cavalheiro e minha donzela, card preliminar bom, card principal maravilhoso. Meloto, qual luta deste evento você está com mais vontade de assistir? Você entendeu a pergunta, Meloto? Não é a melhor luta, é a que você tá com mais vontade, aquela que no teu íntimo ali, você vai contar pra gente aqui qual que é a lutinha do coração do Meloto deste sábado. É a luta principal, pra mim é a luta que mais tem relevância pra mim, e lutas relevantes pra mim me chamam a atenção. A proximidade ao título é maior, quem vencer ali fica perto de uma disputa de cinturão. Se o Tsarukian vencer, pode entrar no top 5, se o Dariush vencer, ele que já tá no top 5, vai se aproximar de uma disputa de título. Tô curioso pra ver quem vai controlar quem, se a luta for pro chão, tende a ser um xadrez no solo. Então, pra mim é um grande teste, né, pros dois ali, pro Tsarukian em pé e na luta como um todo. É um grande teste pra gente ver se esse garoto aí é de verdade ou não. Não, perfeito, muito bem justificada a sua escolha. Ô capitão, a gente não vai poder justificar, a gente só vai falar. A minha luta do coração é Sean Brady versus Kelvin Gastelum. Qual que é a tua, hein? Então, senhores, me chamem de Capitão Pacheco, porque a minha luta aqui é Steve Garcia contra Melquizael Costa. Melk, meu soldado já há muito tempo. Que orgulho de estar vendo você no maior evento do mundo. Sempre fã. Então, bora para suas 3 sugestões de aposta, meu capitão Pacheco. Capitão, tá na ponta da língua aí? Quais são as suas 3 sugestões de apostas para os nossos viciadinhos, para os nossos cracudos que ficam esperando o podcast inteiro, o episódio inteiro, só para esse momento, né? Deve ter noinha aí que já adianta o bagulho pro final ali, só para pegar as 3 sugestões de apostas simples, não permitimos combinadas, são simples e tem que ter pelo menos uma odd de 1,50. A gente também não alivia pro capitão. Fala aí pra gente rapidinho quais são as 3, capita. Então vamos a elas. Primeira aposta, Julia Ávila, que vai enfrentar a Miesha Tate, pagando 1,62. O único problema aqui pra mim nessa luta é que a Julia Ávila tá parada há 1 ano e meio, mas só que eu acredito que neste momento da carreira, pelo que eu vi da Julia Ávila na última vez, onde ela também estava voltando de um bom tempo parado, ela ainda parece estar aí no auge das habilidades dela, uma wrestler extremamente forte, uma boxeadora de bom nível, uma grappler também com um bom nível, e eu acho que a Miesha realmente está no fim da carreira, desceu de categoria, perdeu, agora está subindo de novo, e eu acho que essa é uma odd que está valendo bastante a pena, viu? Segunda delas, Kelvin Gastelum pagando 2 contra Sean Brady. Como meu amigo aqui, Rampazzo, falou, essa aí é uma luta que dá um carinho especial, mas eu não entendo o Gastelum ser azarão aqui, principalmente quando na última luta do Sean Brady ele praticamente foi vencido por uma repetição de jabs e diretos do Belal Muhammad, que simplesmente fez isso até o oponente cansar.
E basicamente esse é o jogo inteiro do Gastelum, sabe? Tudo que ele faz é, vou utilizar de sequências de 1, 2, até meu oponente morrer. O Gastelum é um cara com muito cardio, o Gastelum é um cara com muita pressão, então acho que a não ser que ele seja quedado e finalizado aí no primeiro round, ele deve vencer essa luta e essa é uma odd que tá valendo demais a pena. E a terceira é para a luta entre Punahele Soriano e Dustin Stoltzfus acabar antes de 2 rounds e meio. Tá pagando 1,62. São dois caras que definem ou são definidos, sabe? Em especial, o Punahele Soriano venceu praticamente todas as lutas da carreira dele por nocaute no primeiro round. Então, eu acho que essa é uma que tá valendo bastante a pena. Essa é uma odd alta para uma coisa que tem uma chance também bem alta de acontecer. Repetindo para quem não ouviu, Julia Ávila pagando 1,62, Kelvin Gastelum pagando 2,00 e para a luta entre Punahele Soriano e Dustin Stoltzfus acabar antes de 2 rounds e meio, pagando 1,62 também. Maravilhoso, capitão. Lembrando que pode ter variações dessas odds que o capitão está passando aqui de acordo com a casa de aposta que você utiliza. E lembrando que neste exato momento, se você não anotou, mesmo com o Barbie repetindo, se você não anotou, fique tranquilo, porque lá no Instagram de Três Tapinhas, neste momento, já estão lá as 3 sugestões de aposta do Crava Capitão para você olhar nos nossos stories. Meloto, abra o seu baú, Meloto. Você, a Wikipedia do MMA. Eu te dou alguns minutinhos aí para você contar alguma história legal para a gente envolvendo este momento em que estamos vivendo, esta semana, este evento. O que você tem para contar aí da história, envolvendo a história do MMA? Então, galera, esse evento a gente vai ter o Arman Tsarukyan lutando, né? Um armênio competindo no UFC, o que é algo raro, principalmente no topo, né, na elite do esporte. E para a gente relembrar, né, outros armênios que atuaram no mundo do MMA, eu resolvi usar esse tema como o baú dessa semana. Né, lutadores armênios ao longo da história do MMA que tiveram destaque. Começando com Gegard Mousasi, ex-campeão do Strikeforce, do Bellator, do Dream. Teve uma passagem digna pelo UFC, venceu o Weidman, o Belfort, o Henderson, né, o Lyoto. Foi apontado em 2009 como top 2 do mundo nos 84 quilos pela Fight Metrics. E, pasmem, o número 4 da história da categoria. Fica a reflexão aí. Depois, Karo Parisyan, ex-campeão meio médio do WEC, né, uma das referências de um bom judô no MMA, venceu o Nick Diaz, o Matt Serra, fez uma lutaça com o Diego Sanchez em 2006, né, foi considerada a luta do ano, né, por alguns veículos, né, de comunicação, e foi considerado o número 3 do mundo, nos 77 quilos em 2005. Depois, Maivan Gamburian, 2 passagens pelo UFC, vice-campeão do TUF 5 contra Nate Diaz, venceu Joey Lauzon no programa, nocauteou Mike Brown no WC, né, o Mike Brown que era tido como o principal nome dos pesos penas, né, até perder para o José Aldo, e também desafiou o cinturão do José Aldo no WC, né, foi apontado como top 3 dos penas em 2010 pela Fight Metrics. Depois, o Amar Suluev lutou no Pride, lutou no UFC, fez lutas com Chuck Liddell, Chael Sonnen, venceu Murilo Bustamante no Pride, foi apontado pela Fight Metrics em 2006 como número 6 dos 84 quilos, acabou morrendo em 2016 devido a um câncer no estômago, enquanto respondia inclusive por acusações de tentativa de assassinato. E o último nome dessa lista de 5 nomes, Daniel Sarafian. Sim, o brasileiro também é armênio. Nocauteou o Serginho Moraes no TUF Brasil, né, se destacou naquele primeiro reality show, né, do TUF Brasil, fez parte do card do primeiro Bellator, o Bellator 1, ele estava lá. No UFC teve mais derrotas do que vitórias, mas tá aí, um nome também para completar essa lista de 5 nomes. E fica a pergunta, Arman Tsarukyan vai ser o melhor ou o maior armênio da história do MMA? Veremos. Veremos. Agora, Minuto, ele vai ter que se esforçar muito para conseguir ser mais grandioso do que foi o Mousasi, né? Que de fato foi um exímio lutador, uma carreira sólida no UFC, chegou a ser campeão do Bellator com defesa de cinturão, inclusive. Mas, no que depender da minha torcida e da torcida do capitão, o Tsarukyan vai chegar lá, é ou não é, capita? Pra ontem! Vamos fechar a conta deste episódio de Três Tapinhas com aquele quadro mais divertido, né? Que é os Tapinhas
na cara ou no ombro. Quem eu vou chamar para começar dessa vez é o Capitão Carisma. Ô, Barbie, seguinte, cara. Você andou distribuindo tapas na cara nos últimos encerramentos dos nossos podcasts. Ainda está bravo? Eu sempre estou bravo, mas dessa vez não vai ser um tapa na cara. Já que eu estava falando de boxe aqui, eu gostaria de dar um tapa no ombro aqui da mulher que se firmou como uma das maiores boxeadoras de todos os tempos, Katie Taylor, que vingou a única derrota que ela teve na carreira nesse final de semana contra a Chantelle Cameron e se tornou campeã absoluta de 2 categorias de peso diferentes. O que significa ser campeã absoluta no boxe? Significa que você ganhou todos os maiores cinturões ao mesmo tempo. E ainda mais fazendo isso, se vingando de uma derrota. Eu acho que isso aqui é um feito muito notável. Tapa no ombro da Katie Taylor. Sensacional. A Katie Taylor, que é o grande alvo da Cris Cyborg e foi muito elogiada por Conor McGregor, né, no final de semana, ela que é irlandesa. Muito bem, Meloto. Olha, já que o senhor pediu a palavra, vem de tapinha no ombro ou de tapinha na cara desta vez? Hoje eu vou ser um pouquinho mais carinhoso. Hoje meu tapinha vai ser no ombro do Don Davis, o chefe da PFL, o homem que tá por trás aí de 23 milionários de 2018 pra cá, né? Na PFL, tornou 23 lutadores milionários, entre eles 7 brasileiros, né? Algo sensacional para uma organização que tem 5 anos. E fica aí o meu aplauso à PFL por promover uma competição onde você é premiado pelo que você faz dentro do cage, não fora. O microfone, o trash talk, as polêmicas, os escândalos midiáticos não importam tanto. Qualquer nome da categoria pode mudar de vida em 1 ano de carreira, com um prêmio de 1 milhão. E isso pra mim tá acima do, talvez, o meu egoísmo e pressa para ver lutas de nível técnico, né, maior nesse momento, porque deve acontecer ao longo dos próximos meses e anos aí com a fusão com o Bellator. Muito bom, Meloto, um justo tapinha no ombro do Don Davis. Agora é o seguinte, tá? Histórico isso. Uma arregada coletiva de 3 tapinhas. Pela primeira vez desde que a gente começou essa brincadeira aqui, os 3 tapinhas foram no ombro, porque o meu também vai ser no ombro. Arregou. Tá? Somos 3 frangos. No final do ano vai ter que vir os 3 aqui imitar galinha. Os 3 vindo da tapinha no ombro, mas eu não vou fugir da raia e vou assumir a minha amarelada. Só que o meu tapinha no ombro, ele é um tapinha com muito orgulho. Aliás, não é nem um tapinha no ombro, é um abraço. Em quem? Nele, no André Bittencourt do canal Contragolpe. Aqui é o seguinte, se o convidado aceitou participar de uma edição especial, a gente puxa o saco mesmo, tá? Já fica recado pros próximos aí. Quem aceitar vai ser ovacionado, vai receber confete o tempo todo aqui, né? Obrigado por ter sido o primeiro convidado especial, por ter aceitado, por ter contribuído. Valeu mesmo, André, do canal Contragolpe. E quero até aproveitar isso e dizer o seguinte, quem acompanha, quem segue o canal Contragolpe aqui, sabe que eles fazem ali um palpitão. Toda semana tem um vídeo de um palpitão com vários youtubers, né, com vários formadores de opinião de outros canais e que dão dicas e os seus palpites das lutas que vão acontecer no fim de semana. É um compilado de vários canais, é muito divertido, é muito legal. E vejam só, 3 tapinhas está convidado e oficializado a participar do Palpitão em 2024. Nós estaremos lá, representados pelo Capitão Carisma, por João Menegali Barbie, com suas apostas, com suas dicas infalíveis. E é isso, vamos fechar a conta. Grande abraço em todos os senhores, cavaleiros e brutamontes, donzelas e donzeladas, obrigado por você que ficou até aqui. E se você ficou até aqui e não deu um like ainda, pelo amor de Deus, né, tenha dignidade, aperte um coraçãozinho aí. E se o senhor e a senhora não é inscrito, eu não vou nem falar nada, tá? Por favor, inscreva-se pra eu vir aqui e imitar a famosa galinha que eu tô prometendo que vai ser... Bateu 250 inscritos, eu vou imitar galinha. Capitão, beijo no coração. Meloto, beijo na bochecha. Amo todos vocês. Valeu, galera. Nós voltaremos. 3 tapinhas.